assim, ele tem um corpo forte, né? Ele sentou, cruzou os braços assim, ficou assistindo a palavra assim. E aí, quando chegou a hora do profeta pegar o microfone para pregar, Rafael, o profeta pegou o microfone. Eu lembro que o profeta chegou e sentou na fileira lateral, assim, sabe? A igreja era dividida em duas partes de fileira. A gente sentou na frente, do lado esquerdo. O profeta sentou basicamente do nosso lado, depois do corredor, na nossa direção. E eu lembro que o profeta ficava olhando assim, sabe? Assistindo a palavra e dava umas olhadas para ele, assim. E eu falava, Jesus, vai acontecer alguma coisa aqui. Vai acontecer algo. Eu lembro que quando passava, eu queria passar o microfone pro pastor Renato, que é o profeta, né, Renato? Sim. E aí, quando ele pegou o microfone, você... Cara, Deus começou a entregar um monte de coisa. Acidente que ele tinha sofrido que eu nem sabia, porque ele não me contou. Coisa assim, ele chorava, Rafael, de um jeito. E aí eu falei, cara, agora vai. Agora vai. Aí o profeta, no final, depois de entregar tudo, ele chorando muito, perguntou assim, você quer aceitar Jesus? Aí ele, não. Não quis. Eu falei, gente, não tem como. Acabou, chega, não quero mais saber. Que homem de coração duro é esse? Sabe? Ele nunca vai se converter na minha cabeça, né? Ele tava com uma raiz muito forte ali, né? Na macumba, né? Muito forte. E aí, quando ele falou não, eu falei assim, cara, mas eu vou deixar passar esses dias aí, se ele fizer alguma coisa, eu separo, já arrumo um motivo, acata minhas coisas e vou embora. Nesse dia que o profeta entregou tudo, ele chegou em casa e perguntou assim pra mim, eu posso aceitar Jesus em qualquer lugar? Aí eu virei e falei assim pra ele, pode. Ele, porque eu quero aceitar aqui no pé da cama onde você ora. Meu Deus do céu. Desse jeito. E aí, o que você sentiu? Cara, na hora eu falei assim, meu Deus, eu não tô nem acreditando. Eu não tô nem aqui, sabe, assim, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, ou se eu falava assim, eu vou ajudar ele a aceitar Jesus agora. Sabe quando você fica perdido? Eu falei, pode. Não, porque eu quero aceitar Jesus agora aqui. Então vamos ajoelhar aqui. Aí ajoelhou, onde eu chorava todos os dias pela vida dele. Foi onde Deus me honrou e fez ele aceitar Jesus comigo. Ele virou e falou, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Deus. Como é minha fortaleza, meu refúgio. E aí ele fez ali a oração comigo. Ele virou e falou, só te peço uma coisa. Tenha calma comigo. Assim. Que eles conheciam, né? Aí eu virei e falei assim, amém. Depois que ele aceitou Jesus, ele continuou bebendo. Mas diminuiu muito. Sabe? Ele passou a observar mais as coisas, começou a ir para a igreja comigo, começou a aprender a palavra. Aí tudo você tem que ter estratégia na vida. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ainda mais vindo desse meio, que ele sabe que é errado, né? As pessoas têm uma tendência a te julgar muito, a te apontar muito, a te olhar muito. Então, o que aconteceu? Eu passei a envolver ele no meio de amizades legais dentro da igreja. Pessoas que não eram julgadoras, pessoas que iam aceitar ele, pessoas que sorriam, que brincavam. Então, eu tive amigos na nossa caminhada que foram cruciais para a conversão. Porque na cabeça de quem vem da macumba, eles odeiam a gente. Sim. A gente é tudo do diabo para eles. Entendeu? E não é assim. Para algumas pessoas é assim mesmo. Tudo é demônio, tudo é isso. De fato. Mas você não precisa falar. E tem coisa que você não fala, porque você assusta a pessoa, você não ganha a pessoa, você afasta a pessoa. Então, por isso que o nosso ministério hoje, minhas palavras no canal do YouTube, né, que eu tenho lá, que eu boto todo domingo, são palavras de dizer para a pessoa, vem do jeito que você tá, que no caminho Jesus vai te transformar. Sabe, eu conto a minha experiência, eu falo, as pessoas podem te julgar, mas só quem pode te condenar e te absolver é o Senhor. Então não se importe com a opinião das pessoas, se importe com o que a Bíblia diz, com o que a palavra diz. O meu foco é muito de falar da palavra. Se eu não vou ser aqui a pessoa que vai ficar contando que fez assentamento, que fez trabalho para um, para outro, porque isso para mim não é glória, isso para mim é vergonha. Sabe, a glória é o que Deus fez através. Então, por exemplo, eu lembro que
nesse período todo desses vales no meu casamento, eu perguntava e falava assim, Jesus, o que eu te fiz para você me permitir casar com um homem desse? Era assim. E depois da conversão, não muda da água para o vinho, é um processo. Um processo, sim. É um processo árduo, porque é a carne e o espírito o tempo inteiro, sabe? É você deixar o seu eu de lado. Eu enfrentei batalha. Eu me separei na igreja com o Gustavo. Eu cheguei a me separar dele. Fiquei 3 meses separada dele com um bebê, com meu filho de 1 ano. Eu tinha um filho com ele com 1 ano de idade, eu separei dele. Por quê? Porque quando você sai da macumba, você está acostumado a ser escravo. Lá você não pensa, lá você só obedece. E essa é a minha revolta um pouco no meio cristão, sabe? Eu saí da macumba e passei a servir a Cristo. E como o apóstolo Paulo fala, eu escolhi ser escravo de Cristo. Eu sou filha, mas eu tenho um Senhor que eu sei que vai governar a minha vida melhor do que eu. E aí, tudo aquilo que está ao meu alcance para fazer para o reino, eu faço, porque esse reino é do meu pai. E se ele é rei, eu sou princesa e eu tenho responsabilidade com o reino. Você está entendendo? E tem muito crente hoje que vive sem responsabilidade no reino. Quando você vem da macumba, por que funciona a macumba, Rafael? Por que funciona? Primeiro, a Bíblia diz que se você tiver fé suficiente, você vai ver um monte sair de um lugar e ir para o outro. Ele não diz que a fé é nele. Ele não diz que a fé é nele. A fé é a tua capacidade de se movimentar no reino espiritual. Não pelo que você está vendo, mas por aquilo que você quer e acredita. Então, na macumba, por exemplo, tá? No carnaval, eles fazem jejum antes do carnaval. Eles não têm relação sexual. Por quê? Porque eles estão se guardando para fechar o corpo para o carnaval. Porque no carnaval é aberto, para eles não serem atingidos. Então você entende que por isso que a Bíblia fala que o reino das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Porque eles sabem o que estão fazendo. E o crente está aqui, ó, perdido, voando. Tá entendendo? O crente é desligado. Eu sou livre. Você é livre em Jesus, mas ele não está dizendo que você não vai receber o galardão daquilo que você executa, não. Você vai receber.